Lições bíblicas, segundo trimestre do ano de 2025. O tema: e o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Vamos em frente hoje com a aula 8, uma lição de humildade. Vamos lá para o texto áureo. O que será que vai falar conosco? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhes Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós já estáis... vou ter que ler de novo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhes Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Jesus sempre tinha o melhor ensinamento para os apóstolos perto dele. Vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor nos ensina até hoje. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, teu amor, a tua misericórdia, a tua bondade, a tua fidelidade, a tua mansidão, Pai, a tua humildade, Pai. Obrigado pelo exemplo, obrigado pelo ensino, pela vida do meu irmão, da minha irmã, dos discípulos, papai, que questionavam, que perguntavam, que às vezes não entendiam as coisas, mostrando para nós, Deus, que nós estamos incluídos também nisso. Talvez, se eu estivesse ali, faria as mesmas perguntas que Judas faz, as mesmas perguntas que Pedro fez, Felipe fez, os questionamentos, porque nós somos humanos, Pai, e o Senhor conhece a nossa natureza. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. E Jesus continua dizendo assim: depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Jesus estava falando de Judas. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Lembra? Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Quantas coisas Jesus disse que ele era? Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Jesus está falando para os discípulos. Como é que ia acontecer com eles? E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Evangelho de João, capítulo 13. Está aí Jesus e Judas. A introdução, vamos ver. O Senhor Jesus é a verdade de Deus encarnada e continua sendo o nosso melhor e maior exemplo de amor, mansidão, humildade e serviço ao próximo. Ele se despiu de tudo, literalmente tudo, e realizou um ato de serviço semelhante ao realizado pelos escravos na casa de seus senhores, o ato de lavar os pés. Paulo diz que ele assumiu a forma de homem e não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo que se esvaziou.
Este ensino contrasta com a ideia humana e secularizada de que os maiores são aqueles que dominam e subjugam os que são desprovidos de poder, de posição. Mentira isso. O objetivo dele não era por momento algum desqualificar as autoridades constituídas, mas revelar a natureza do reino de Deus, a saber, um reino em que prevalece a justiça, a misericórdia e o amor. Diferente do governo humano, o reino de Deus destaca que aqueles que querem se fazer grandes devem ser humildes e demonstrar continuamente um espírito de serviço, abnegação ao próximo. Como Cristo se humilhou, Deus o exaltou. O caminho para o alto é, na realidade, para baixo. A chave para a liderança é servir. Os maiores entre nós são os servos de todos. Lembre-se deste homem que eu vou mostrar agora. Isso é para a gente poder refletir nessa lição. Jesus estava ali lavando os pés dos discípulos. João Batista, lembra? Raça de víboras? Pois é, olha o que Jesus falou sobre ele lá em Lucas. Tendo se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Caniço é uma cana fininha. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Olha aí. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, olha o que Jesus disse sobre ele: ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E um pouquinho mais à frente, no versículo 33, pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Quem vai entender a cabeça do ser humano? Quem pode? Aos olhos dos homens, as coisas de Deus são loucura, principalmente para aqueles que querem viver uma vida dissoluta. Lembra do filho pródigo? Pois é, foi, gastou, esbanjou tudo que ele tinha. Fique de olho então, fique ligado em que não há outra maneira de ser bem-sucedido na vida cristã que não seja andar pelo caminho que Jesus andou. Andar com ele, no caminho com ele. O próprio João Batista entendeu isso e declarou: convém que ele cresça e que eu diminua. Sabedoria dele, né, irmãos? O exemplo do mestre nos aponta qual deve ser a nossa postura diante da soberba, da arrogância, da sagacidade e da vaidade da vida moderna. Somos chamados a pregar o genuíno evangelho da graça, lembrando sempre do pecado, ok? Olha só, meu irmão, é muito bom você dizer para as pessoas que Jesus ama cada uma delas, que Ele tem uma vida eterna para ela, mas não se esqueça, o arrependimento precisa acontecer. O Espírito Santo vai agir nisso quando você falar sobre o pecado de cada um. Isso matou Jesus Cristo. O Espírito Santo está aí para convencer a pessoa da justiça, do juízo e do pecado. Então, não se esqueça de dizer isso também. Diga que Jesus ama, mas diga, você precisa se arrepender dos seus pecados. Praticar o altruísmo e a humildade deixam de ser uma demonstração superficial e passam a ser uma exigência interior do ser humano, que quer se tornar semelhante ao nosso Senhor. A nossa motivação verdadeira deve ser engrandecer e glorificar o nome de Cristo com todo o meu ser e meu modo de agir. O convite já foi feito pelo próprio apóstolo Paulo, ao deixar escrito para todos aqueles que tiverem interesse: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Lembra dessa palavra? Um momento profundo, maduro e impactante do ministério de Jesus. Ao lavar os pés dos discípulos, ele nos ensina que a verdadeira grandeza do cristão está no serviço humilde e voluntário, não nas grandes cortes e palácios, como a palavra fala. Este tipo de mensagem e postura nos desafia no mais profundo e íntimo do coração.
A humildade não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é nobre e revela o caráter de Cristo em nós. Questiona os padrões do orgulho e ostentação da sociedade moderna e contemporânea e convida-nos a reconhecer os nossos próprios limites enquanto valorizamos o nosso semelhante. Lembra que eu falei lá que precisa ser pregado também a respeito do pecado, do arrependimento? Pois é, muitas vezes nós nos preocupamos só em dizer para as pessoas que Cristo está vivo, que Ele ama as pessoas, mas não. Dê a mensagem completa. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Por isso o Evangelho, ele é completo, ele é incisivo, ele é eficaz naquilo que ele veio fazer. Assim, vamos nos reconhecendo melhor qual tipo de cristão queremos ser, se exemplo de amor e fé ou um cristão egoísta e cheio de orgulho e soberba. E não ache você que existem pessoas assim, não. Ao dizer para as pessoas quando Cristo as ama, ele se torna soberbo, como se ele só amasse ele, porque ele é perfeito, porque ele é santo, porque ele é separado. Não, somos, como diz o ditado popular, farinha do mesmo saco. Então cuidado, prega o Evangelho em amor, em misericórdia, querendo ganhar as pessoas, não afastando as pessoas de Cristo. É muito importante não negligenciarmos as oportunidades diárias e simples que temos ao nosso alcance enquanto vivemos neste mundo. Vamos seguir o exemplo do irmão próprio do Senhor Jesus Cristo, Tiago. Aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, peca. Como esperarmos aumentar a influência da igreja na sociedade se o nosso testemunho cristão muitas vezes reflete comportamentos iguais aos mundanos? Pois é, às vésperas da Páscoa, quando Jesus realizaria a última ceia com seus discípulos, ele instituiu o que viria a ser conhecido como aquela frase que ele diz: fazei isto em memória de mim, em lembrança daquilo que eu vou fazer por vocês na cruz do Calvário. Como anfitrião daquela ceia, após o encerramento dessa reunião única e tradicional, o nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade e dedicação ao próximo. Fica evidente que só propagaremos os ensinos do Mestre, nos esforçando e cumprindo o nosso propósito primordial, amar uns aos outros através do nosso exemplo. Só assim eles reconheceriam que somos discípulos, se nós nos amássemos uns aos outros. Aprendei de mim, Jesus diz em Mateus 11, que sou manso e humilde de coração. Em seus últimos momentos, ele quis declarar o quanto os amava, para revelar o seu sacrifício vicário no lugar da minha vida, da sua vida, de todos, e transmitir a eles a maneira de servir uns aos outros, através da humildade. Havia um questionamento entre os discípulos a respeito de quem seria o maior entre eles, e notamos que este desejo de ser superior, melhor, é totalmente contrário ao ensinamento do Mestre nessa situação. Jesus tinha plena convicção de quem ele era, entendia o seu papel e sua relevância como Senhor e Mestre, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, como dito pelo próprio apóstolo João no Evangelho. Ele trocou o seu papel deliberadamente pelo de um simples servo para mostrar a importância do seu propósito. Diante da nossa natureza, temos dificuldade em nos submeter e humilhar diante de nosso semelhante. Preste bem atenção nisso. Vamos lá para a conclusão. Siga firme nesse propósito, meu irmão. Honrar o seu semelhante. O Verbo de Deus encarnado, cheio de majestade, poder e glória, abdicando de tudo isso por mim e por você. O espetáculo da cruz definiria de uma vez por todas o seu grande amor. Dar a sua vida pelo pecador. Desviar nosso foco em fazer a vontade do Pai ao invés da nossa deveria ser algo natural e simples. Afinal, foi por amor. Mas torna-se o maior desafio do mundo atual, onde o eu tem sido muito valorizado. Investe-se muito no eu e nós esquecemos de que, olha só o que Paulo fala, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Capítulo 5 de Romanos. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Os interesses pessoais, a realização pessoal, a necessidade de autoajuda tornam-se requisitos para um ser vivo do século XXI. Irmãos, eu não tenho nada contra a autoajuda.
o trabalho de muitos psicólogos, de psicanalistas, psiquiatras, tentando ajudar o ser humano. Mas as pessoas estão tão preocupadas com o eu, em valorizar a sua história, em ter o eu. Eu quero expressar a minha opinião, eu preciso expressar a minha opinião, eu preciso falar o que está dentro de mim, manifestar quem eu sou de verdade, eu preciso me valorizar, me amar. Cuidado para que o excesso disso não tire de você aquilo que você realmente precisa fazer. Colocar sua vida aos pés do Senhor, para que Ele no tempo certo te exalte, para que Ele no tempo certo te cure, te liberte, faça da sua alma uma alma plenamente abundante das virtudes dEle. Cuidado para que esse ser vivo, muito superior, muito 100% conhecedor dos seus limites, não se torne uma pessoa arrogante, egoísta, e faça cumprir na vida dela não aquilo que Jesus tem, mas aquilo que o homem tem. Então cuidado, porque maldito o homem que confia no homem. Não é no outro, não, é na sua carne, e faz da sua carne o seu braço forte. Cuidado então, para que você não valorize demais o seu eu e esqueça do eu sou, que é Jesus Cristo na sua vida. O caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Lembre-se, somos o corpo de Cristo, um só nele, tá bom? Corpo de Cristo. Imagine um mundo onde não houvesse espaço para disputas de fama, influência, concorrência, orgulho, vaidade, ambição. O reino de Deus é este lugar, onde a plenitude do caráter de Cristo transborda a essência humana. Seja cheio de Cristo. Precisamos conhecer mais os nossos limites. Sim, precisamos. Nossas frustrações, é bom conversar. Nossas angústias de alma, é bom compartilhar com as pessoas. Nossos conflitos existenciais, é ótimo conhecer isso. Só assim saberemos o quanto de Cristo precisamos. Mas que você, fazendo isso, encontre a verdade para a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz. Até a próxima, em nome de Jesus.